Olá, eu sou a Carla, sou prof de Ciências e Biologia e a aula de hoje é sobre transporte através da membrana. A troca de substâncias com o meio é essencial para que a célula receba nutrientes e gases necessários à sua sobrevivência e ainda possa eliminar produtos de seu metabolismo. Essa troca acontece através da membrana plasmática, que é semipermeável, já que permite a livre entrada e saída de certas substâncias, enquanto outras substâncias, devido ao tamanho, por exemplo, precisam de mecanismos especiais para atravessá-la. O transporte pela membrana se dá por transporte passivo ou por transporte ativo. No transporte passivo, a célula não gasta energia para que o transporte aconteça. As moléculas vão do lado da membrana onde há maior concentração para o lado onde há menor concentração, buscando um equilíbrio ou uma igualdade nas concentrações. O transporte passivo se dá por difusão simples, osmose ou difusão facilitada. Na difusão simples, pequenas moléculas, como é o caso do gás oxigênio, do gás carbônico, da ureia, atravessam de forma espontânea a membrana, que é permeável, ou seja, permite a passagem dessas substâncias. Na osmose, a substância que atravessa a membrana é a água, a favor sempre de um gradiente de concentração, ou seja, para que as concentrações se tornem iguais. Na difusão facilitada, como o próprio nome sugere, acontece uma facilitação para a passagem de determinadas substâncias. Nesses casos, as substâncias, como é o caso de pequenas moléculas e íons, atravessam a membrana com o auxílio de proteínas integrais, que são aquelas que atravessam inteiramente a membrana. Essas proteínas podem ser canais abertos ou podem ser proteínas carregadoras, que são aquelas que capturam as moléculas em um meio e as transportam para o outro lado da membrana. No transporte ativo, a célula gasta energia para que o transporte aconteça. Nesse transporte, há gasto de energia porque vai contra o gradiente de concentração, ou seja, do meio em que estão em menor concentração para aquele em que estão mais concentrados. O exemplo mais conhecido desse tipo de transporte é a bomba de sódio e potássio, onde íons de sódio e potássio são carregados por proteínas contra um gradiente de concentração. Os íons sódio são levados para o meio extracelular, para o lado de fora da célula, enquanto os íons potássio são levados para o meio intracelular, para a parte de dentro da célula. Moléculas grandes e outras partículas que não conseguem atravessar a membrana plasmática podem ser englobadas pela célula e transportadas através de vesículas pelos processos de endocitose ou de exocitose. Na endocitose, a célula captura e engloba substâncias do meio externo para o meio interno por meio de dobramentos da membrana. Quando as partículas são sólidas e relativamente grandes, dizemos que acontece fagocitose. Quando as partículas são líquidas e pequenas, dizemos que acontece pinocitose. Na exocitose, a célula elimina substâncias do meio interno para o meio externo, como na secreção celular, por exemplo. Nesse caso, bolsas membranosas com substâncias em seu interior dirigem-se para a membrana plasmática, onde elas se fundem e liberam seu conteúdo para fora da célula. E aí, pessoal, anotaram tudo? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui teu comentário. Gostou da aula? Então dá um like, se inscreve no canal e me segue nas redes sociais.
Até mais!